meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou terminar mais um pouquinho do meu caminho. Para quem não sabe, eu tô fazendo um cantinho novo aqui no meu jardim. Fiz um piso com tijolinho à vista, agora eu tô fazendo um caminho. Hoje eu quero ver se coloco grama preta no caminho e mostro lindas flores para vocês. Gente, o jardim tá tão florido, tá tão bonito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e hoje eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Olha só, gente, a pomeia rubra tá maravilhosa, tá cheio de flores. Os beija-flores amam, gente, essa flor. Ela floresce durante outono e inverno. E olha só, tá linda, linda, carregadinha de flores, gente. É uma ótima planta aí pra gente, pra nós, né, alimentarmos os beija-flores durante outono e inverno. Olha que gracinha. Essa florzinha, gente, eu achei que ela durava só um dia, mas ela dura em torno de 2 a 3 dias. Muito bonitinha, ainda tá carregada de botões. Vai florescer durante bastante tempo. Então, essa aqui é a pomeia rubra, uma flor que pode ser cultivada tanto à minha sombra quanto a sol pleno. Linda, linda, gente. Amo ter essa planta aqui no meu jardim. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Atrai muitas mamangavas e os beija-flores. Ela tá apoiada ali nos caibros da casa, olha só. Cobrindo toda essa minha parede, gente. Ela tem um crescimento bem rápido. Sempre no final da floração eu faço uma poda drástica nela. E rapidamente, quando chegou o outono e inverno, ela já tá assim, linda, verdinha e cheia de flores. No vídeo passado eu mostrei essa flor linda pra vocês, gente. Hoje ela tá ainda mais vermelhinha. Essa aqui é a flor de Natal. Eu tenho um caminho aqui, ó, bem bonito. Já quero mostrar pra vocês. E a flor de Natal tá linda, gente. Olha só que espetáculo. Tá com um pouquinho mais de 2 metros de altura, porque o meu pergolado ele tem 2,10 metros. E ela praticamente tá passando o pergolado, gente. Lá em cima, olha só. Lá em cima eu tenho a flor de São João, gente, amarelinha. Que bonitinha. O beija-flor tá bem pertinho aqui na pomeia rubra. Quero ver se consigo filmar ele pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, ele é muito verdinho, daí não dá pra ver bem, né? Mas ele tá ali, ó. Tá sempre cheio de beija-flor aqui. Eu quero mostrar novamente esse caminho pra vocês, porque tá muito bonito, gente. Olha só. A flor de Natal tá carregadinha de flores. Tá bem vermelhinha. É uma planta que depois de bem estabelecida, ela tem um crescimento bem rápido, gente. Eu fiz de mudinha, eu fiz uma mudinha, né? Porque eu ganhei de presente do meu esposo uma planta dessa. Era pequena, mas quebrou um galinho e essa aqui foi a mudinha que eu fiz dela. Através de estacas, gente. Olha o tamanho que tá. Faz em torno aí, eu não sei bem, mas em torno de uns 4 anos, mais ou menos, que eu tenho essa planta. Mas todo ano eu faço uma poda drástica nela, em torno aí de 1,5 metro de altura. E olha só, chegou o outono e inverno, ela tá assim, linda, linda, linda. E aqui eu tenho uma rosinha também vermelha, muito bonitinha. Olha quanto tempo que ela tá florescendo, né, gente? Porque ela vai abrindo as flores aos poucos, ó. Então, enquanto tem flores que caiu já faz bastante tempo, tem flores que estão caindo. Então, tem flores que tá abrindo, olha só que bonitinha. Quando ela abre, parece um vermelho assim, bem forte. Depois vai ficando assim, parece um rosa escuro. E dá em cachos, linda, linda, linda. O nome dessa rosinha aqui é Lola. É bem perfumada, bem cheirosinha, gente. Muito bom o perfume dela. Exala longe. E essa flor de Natal aqui tá um espetáculo, olha só. Essa é uma das cores que eu acho mais bonita da flor de Natal, mas também tem amarela, tem mesclada, tem rosa, tem outras cores, gente, mas essa aqui é tão bonita. É um vermelho tão bonito. Tem outra flor aqui com ela também, que já tá acabando a floração, mas eu tô deixando porque alimenta os beija-flores, gente. Ainda tem bastante florzinha. Essa aqui é o Odontonema e os beija-flores amam essa florzinha aqui também. Ali tem mais uns cachinhos, ó. Então ainda dá pra eles se alimentarem aqui. Tem um sobrevoando aqui, eu vi o barulhinho da asa dele, mas já foi embora de medo. Olha só, tá passando ali o pergolado, né? O pergolado tem 2,10 metros de altura, mais ou menos, e já tá passando. Ali em cima fica a flor de São João, ó, bem bonita.
E olha essa flor, gente, enorme, bem vermelha, bem bonita. Lindo esse arbusto, gente, vale super a pena ter no jardim. E ainda mais assim atrás de um arco de rosas. O ano que vem, gente, na primavera vai estar tão lindo. Vai estar tão lindo, gente. A primavera já começa no final do ano, né? De novembro já é primavera. Então lá para novembro, dezembro, esse arco de rosas aqui, eu quero ver ele carregadinho de rosas vermelhas. E é do outro lado ali, lilás, gente. Não floresceu ainda, tô louca para ver a floração. Mas logo, logo vai estar florido. O que vocês acham desse meu caminho aqui? Bonito, né? E a buganvília, gente, simplesmente maravilhosa. Faz muito tempo que tá florescendo. Então, filmando por esse lado do jardim, eu quero mostrar pra vocês como tá as rosas, gente. Hoje tá um dia nublado. Os passarinhos tão faceiros. O dia tá nublado, gente, então ontem choveu, então eu não coloquei os estofados ali, ó, tá sem os estofados aqui embaixo do pergolado. Nesses dias eu tiro os estofados para não estragar. Então tá assim, ó, tá linda, linda a minha buganvília, gente. Que legal, tô muito feliz, ela floresceu muito esse ano, floresceu bastante. É uma planta que eu não molho, gente, mas eu tenho essa planta aqui em torno de 10 anos, né? Então, nem preciso molhar ela. Dias de seca, o verão foi bem seco, então não molhei ela, porque quanto mais ela sente falta de água, mais ela floresce. Agora tá dando os dias chuvoso, mas ela tá linda, 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 gente. Linda minha buganvília rosa. Deixa eu mostrar para vocês as minhas rosas. As minhas rosas estão muito bonitas. A romance ela é uma rosa arbustiva, gente. Por ser arbustiva, ela floresce praticamente o ano todo. Algumas rosas arbustivas florescem o ano inteiro, então essa aqui é uma rosa que floresce praticamente o ano todo. É rosas grandes, essas aqui estão abrindo, ó, mas tem uma que tá aberta aqui em cima. Eu vou subir na cadeira para mostrar para vocês que tá enorme, gente. Linda, 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 linda. Olha só, essa aqui, ela tá enorme, deixa eu pegar ela para mostrar. Olha que linda, muito linda, e tá cheia de botão, ó, tem um botão aqui, um botão aqui, um botão lá em cima, botão aqui tá abrindo outra, aqui tem uma velhinha que tem que tirar já, aqui tá abrindo outra também. Então, gente, essa aqui é uma rosa arbustiva, mas ela é bem alta, que dá para cultivar como trepadeira, olha só, ela é bem alta. E tá bem ramificada, depois eu quero mostrar pra vocês, tá bem ramificada. E ela é uma rosa arbustiva, mas a trepadeira que eu tenho aqui do lado dela, que eu cultivo junto com ela, só floresceu na primavera, que é a giardina. Mas essa aqui, o ano todo, vocês, quem acompanha o canal sabe, né, que ela tá sempre com uma florzinha ou outra. Então, alegra o jardim, mesmo estando frio aqui em Santa Catarina, ela tá linda, gente. Essa aqui tá enorme, né? Olha só, essa aqui do lado, que é a trepadeira, essa é a trepadeira giardina. Essa dá em cachos, mas ela não só floresceu na primavera. Mas essa aqui, ó, essa aqui é uma arbustiva, gente, enorme, né? É uma arbustiva, mas dá para cultivar como trepadeira. E tá bem ramificada, ó, bem mais ramificada que a giardina. E tá sempre com uma florzinha ou outra. Agora eu quero mostrar pra vocês, gente, o caminho que eu tô fazendo aqui. O meu caminho tá ficando tão bonito, gente. O capim do Texas tá sempre aqui lindo, né? Ah, eu quero mostrar pra vocês as minhas rosas aqui. Tô com umas rosas tão bonitas aqui. Tem 2 botões abrindo, tem uma rosa aberta, bem vermelho, um vermelho escuro, quase um vinho. Olha só que bonita, gente. Essa aqui até parece meio trabalhadinha, né? Essa aqui é a Gospel, é perfumada também. Ela tem um cheiro assim meio apimentado, muito bom. E a que tá abrindo aqui, ó, tem 2 abrindo e tem uma bem aberta. Essa aqui é a Capela, é uma rosa bem forte também, tem um galinho bem forte, ó. Essa aqui, a Gospel, ela já tá apoiada na Capela aqui. Ela tem um galinho mais fino. Mas a flor é linda, né, gente? Olha só essa flor. Olha que bonita, enorme, perfumada, bem cheirosa. Essa aqui é perfumada também. Essa aqui é a Capela. Aqui, ó, tem uma bem aberta, escorada aqui na... Escorada não.
É que ela tá... Eu quero ver se trago ela mais pra cá. Tá ali atrás do capim do Texas. Olha que bonita. Bem grandona. Ela é bem grande, perfumada. É uma híbrida de chá. As híbridas de chá, elas dão flores grandes e uma flor só na ponta. Ela não é em cacho. Essa aqui também é uma híbrida de chá, mas às vezes ela solta mais que um botão, ó. Tem mais 2 botões aqui para abrir. E tem uma bem grande ali do outro lado, quero mostrar para vocês. Olha que bonita, gente. Como fica legal as rosas junto com o capim do Texas, junto com pequenas flores que vocês podem plantar assim, ó. Né? Junto com as rosas de pequeno porte. Aqui eu tenho esse aqui que é a botão de ouro, tenho lantana. E tenho aqui também a Euphorbia Hip Hop, que é branquinha. Tenho essa aqui que floresce o ano todo também, que é a Falsa Érica. Aqui nesse jarrinho eu tenho a Cravina. Essas aqui são flores simples, mas muito bonitas, né, gente? São as... Ai, como é que é o nome dessa aqui agora? Esqueci. Ai, ai, ai. As vincas. E essa aqui já tá acabando a floração da minha linda flor, que vocês viram durante muito tempo florida. Eu quero ver se eu coloco ela em cima da mesa novamente. Essa aqui é a ametista, tem o nome de uma pedra preciosa, né? Então, deixa eu continuar o caminho com vocês. Esse caminho tá ficando tão bonito, gente. Eu fiz uma poda no vídeo passado com vocês. Tirei, cortei aquela amanda roxa. Quem não viu a poda, eu vou deixar no final desse vídeo, se você quiser assistir. No final do vídeo eu fiz a poda da lavanda roxa, cortei alguns galhos aqui da chuva de prata. Agora tá aparecendo melhor a nossa flor aqui que vai florescer, gente. Essa aqui tá cheia de botões já, que é a azaleia. Vai ficar linda no começo desse caminho aqui junto com o camarão amarelo. O camarão amarelo floresce o ano todo. Deixa eu mostrar essa outra aqui, gospel, pra vocês, que tá enorme. Olha só. É a mesma daquela que eu mostrei ali do outro lado pra vocês, ó. Só que essa aqui já faz uns dias que tá aberta. Tá enorme, gente. Tá muito grande, muito bonita. E aqui o capim do Texas, que faz bastante tempo que tá florescendo. Logo, logo ele fica feio, daí eu faço uma poda drástica nele. Está bonito, né? Então aqui eu tô fazendo esse novo caminho, fiz aquele piso com tijolinho. Tem tudo aqui no canal, se vocês quiserem assistir como eu fiz. E aqui hoje eu quero ver se eu planto grama preta. Eu plantei essa flor aqui também, ó, que é a flor de Manacá da Serra, não. Plantei em vaso. Logo, logo ele vai estar bem florido e bonito. Plantei também aqui, gente, algumas petúnias. Logo, logo elas vão estar bonitas também. E hoje eu quero ver se planto grama preta aqui. Vou deixar esse caminho bem bonito. Deixa eu mostrar pra vocês a grama preta, gente. Essa aqui é a grama preta e ela vai bem também em local que pega pouco sol. Então, aqui no outono e inverno pega bastante sol. Não, no outono e inverno pega pouco sol, gente, me confundi. Na primavera e verão pega bastante sol, mas no outono e inverno não pega muito sol. Então, essa grama aqui vai ser ótima. Essa plantinha aqui, conhecida como grama preta. Cada caixa, gente, aqui é uma caixa. Ó, cada caixa dessa aqui, eu paguei R$25. Comprei 4 caixas. É pouco essa quantia se eu quiser fazer bem fechadinho. Mas, o que eu vou fazer? Olha só, aqui é uma mudinha. Eu vou dividir ela. Vou dividir e vou plantar um pouquinho espaçado, que daí vai render mais. Depois ela fecha, com o tempo ela vai fechando. Então, eu quero ver se divido as mudinhas pra ver se dá, gente. Então, eu vou cortar, eu acho que dá pra cortar até em três partes essa mudinha aqui. Dá até pra dividir, ó. Daí vai render mais. Ó, aqui já deu 3 mudinhas. Uma mudinha eu já transformei em 3. Então, eu vou começar plantando aqui, eu vou começar plantando daqui pra lá, pra ver o que vai dar, né? O que vai render aqui. Depois eu quero ver se coloco o separador de grama pra essas outras plantas aqui não invadir o espaço aqui. Aqui desse lado eu quero ver se deixo. Eu não vou mexer nessa aqui, porque essa aqui é a flor rabo de gato. É uma forração muito legal também, que não cresce muito.
Depois eu quero comprar o separador de grama para ela não invadir aqui. Mas eu vou deixar ela aqui nesse cantinho. Vamos começar a plantar. Vou começar a plantar bem aqui na beiradinha, para ajudar a esconder também essa parte aqui de cimento, ó. E o interessante dessa grama aqui é que não precisa fazer o corte dela, né? Também tem a grama amendoim, mas a grama amendoim ela cresce bastante. De vez em quando tem que roçar. E essa aqui não precisa. Essa aqui não precisa roçar. Então é bem mais prático. Eu acho que nessa parte aqui que fica bem perto aqui do piso, eu vou plantar ela mais inteirinha, para fechar mais essa parte aqui. Eu só achei essa grama meio carinha, gente. O que vocês acharam? Porque ela não rende muito. Eu vou plantar ela mais separadinha, eu vou separar as mudinhas, mas ela é uma plantinha que não rende muito. R$25 a caixinha, eu achei muito caro. Se fosse pra deixar assim, ó, bem fechadinha, ia sair bem caro. Quanto que é essa plantinha aí na cidade de vocês? Aqui eu acho ela muito cara. Mas a grama amendoim é muito bonita também. Eu tenho ela lá na frente de casa e ela dá uma florzinha amarelinha. Só que o problema é que tem que ficar roçando, né? Ela até que cresce bem rápido. Eu achei que a grama amendoim demorasse mais a crescer, mas ela cresce bem rápido. De vez em quando tem que fazer a poda, tem que cortar com a roçadeira, senão ela fica até feia. Mas se manter ela baixinha, ela fica bonitinha. Acho que eu nem vou precisar da faca. Dá pra destacar as mudinhas aqui na mão, ó. Deixa eu ver se essa aqui dá pra fazer 2 mudinhas. Dá pra fazer até mais. Vai levar um tempinho pra fechar isso aqui, né? Mas logo, logo fecha. Aí fica bom.
Eu vou ter que tirar esse bebedor daqui porque eu tô achando que tá meio embaixo o pé dele. Ai, gente, mas é tão pesado. Eu acho que eu não vou tirar, não. Vou tirar um pouco de terra, porque é muito pesado, eu não vou dar conta. Ele é muito pesado, eu nem posso estar erguendo peso. Mas o certo era retirar, botar um pouco de terra embaixo dele. Mas eu acho que eu vou passar a enxada aqui e tirar um pouco de terra, porque é muito pesado. Isso aqui é de um vaso grande de cimento, pesado demais. Deixa eu ver se eu tirar um pouco de terra fica bom. O certo era botar um pouco de terra aqui embaixo dele. Deixa eu ver se eu consigo, mas é muito, muito, muito pesado. Vou tirar a água que tem aqui. Ai, socorro, me espinguei. Eu não posso ficar levantando peso. Mas eu sou teimosa, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que a grama vai dar, porque eu tô separando as mudinhas. Tá dando bastante mudinha, eu acho que vai dar certinho. E daí eu quero plantar aqui também, ao redor do pé aqui do pedestal, porque tá sujando bastante quando chove, esse pedestal aqui, ó. Então, quando a graminha crescer, vai proteger. Vamos ver se eu vou conseguir erguer isso aqui, porque o peso é bem pesado. Tirar essas gramas pra cá. Nem precisa usar a faca, é bem fácil de estacar. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Ai, gente, é muito pesado. Tô louca pra desenvolver outra hérnia. Louquinha, louquinha. Cadê a enxada? Onde é que eu coloquei? Por causa do peso, já aproveito e já tiro um pouquinho do mato daqui, ó. E boto a graminha. Por causa de já levantar peso, eu já desenvolvi a hérnia. Mas e a teimosia, né? E a teimosia? Vou deixar essa parte mais alta porque é capaz de o peso abaixar novamente. Tá sobrando terra, vou botar pra cá. Essa parte mais alta. Que já é pesado. Ah, coisinha pesada. Mas os passarinhos já estão tomando banho aqui. Eles gostam. Acho que assim ficou bom.
Então ficou assim, deu bastante sujeira. Tô aqui já umas 3 horas. Botei o chapéu porque saiu um solzinho. E eu não tô podendo pegar sol porque tô com alergia. Sujou todo esse meu pisante aqui, eu vou ter que limpar com pincel, eu acho. Eu plantei bem separado as mudinhas, mas eu separei as mudinhas, mas plantei bem juntinhas. Então acredito que ela não cresce como a grama, mas ela entoicera. Cria uma toiceirinha, então acaba fechando os buraquinhos que ficaram. Deu bastante sujeira. Tirei o sapato. Flash. Tem que lavar isso aqui agora. Aqui eu coloquei bastante pra ver se fecha mais rápido. Pra não sujar o pedestal. Mas eu acho que esse pedestal aqui ficou meio torto. Deixa eu ver. Depois eu vou pedir pro meu esposo colocar a bacia, que é muito pesada. Só pra ele colocar. Então ficou assim, ó, deixa eu mostrar. Eu separei bem as mudinhas, mas eu coloquei pertinho, então ela não cresce como a grama, mas ela cria uma toiceirinha, então acaba fechando. Só com o tempo ela acaba fechando. Então coloquei em tudo aqui. Só coloquei em toda essa entrada aqui. Depois eu posso colocar algumas flores em vaso. Essas aqui são as aléias que vão florescer agora, daqui uns dias já tá com um botãozinho. Então ficou assim. Essa aqui é a grama preta, ela não cresce, ela não dá alta, então é bom que não precisa roçar. Mas ela fica uma toiceirinha, ela entoicera. Então ela acaba fechando esses buraquinhos aqui. Aqui eu coloquei mais para fechar mais rápido, para parar de sujar esse pedestal aqui. Então ficou assim, fiquei mais de 2 horas aqui, deu bastante trabalho. Mas logo, logo vai ficar bem bonito e eu vou colocar um banco aqui, ó. Vai ficar bem legal. Vai, Flash.